Bom dia a todos. Agradeço aqui ao Brasil 200, ao Flávio Rocha, ao Gabriel, que está organizando aqui esse evento, pelo convite. Quero dizer que, sem dúvida alguma, como já foi destacado aqui, não me lembro se foi o Flávio ou foi o Gabriel, que disse que a intervenção é uma janela de oportunidade. Eu quero lembrar que a intervenção dura até 31 de dezembro de 2018, mas depois de 31 de dezembro, o Código Penal continua em vigor, o mesmo Código Penal, a mesma lei de execução penal, que diz que o sujeito só precisa cumprir 1/6 da pena em regime fechado e depois pode voltar às ruas. Tudo isso, se nada for feito, vai continuar após o final da intervenção. É bom que a intervenção federal tenha trazido para o centro do debate temas como o poderio bélico do crime organizado, a explosão do roubo de carga, o descontrole do sistema penitenciário, a legislação penal como um todo, a eficácia do policiamento preventivo, da investigação criminal e, claro, esses assombrosos índices de criminalidade no Rio e no Brasil como um todo. O Brasil registrou em 2016 o maior número de mortes violentas de sua história, considerando-se aqui homicídios dolosos, homicídios intencionais e latrocínio. Para quem não é da área, latrocínio é o roubo com morte. Em 2016 foram oficialmente, a gente tem absoluta certeza que o número é maior, mas oficialmente 61.619 mortes. São 169 pessoas mortas por dia, 7 pessoas mortas por hora. Quando nós terminarmos essa apresentação, mais 7 brasileiros terão sido assassinados. Nós estamos na casa dos 29, 30 mortos por homicídio ou latrocínio para cada 100 mil habitantes por ano, só para compararmos, o Roberto já mencionou. Nos Estados Unidos o índice é de 5 pessoas assassinadas por 100 mil habitantes. Isso significa que, se nós conseguíssemos igualar o índice americano, nós salvaríamos da morte 50 mil brasileiros por ano. Quando a gente fala em lei, evidentemente a lei não cai do céu. A lei é produto de uma cultura, a lei é produto de ideias. Ideias têm consequências e ideias equivocadas têm consequências trágicas. E a nossa lei penal é uma sequência de equívocos trágicos decorrente de ideias erradas, contaminadas por ideologia. Nós, membros do Ministério Público, juízes, que atuamos na área criminal há bastante tempo, a nós nos causam espanto algumas declarações feitas por sociólogos, antropólogos e outros acadêmicos que se apresentam como especialistas em matéria de criminalidade e segurança pública e que fazem frequentemente referência a um suposto encarceramento excessivo, um suposto excesso de prisões por pequenos delitos, prisões preventivas supostamente desnecessárias, suposta não aplicação de penas alternativas, tudo isso geralmente com base em pesquisas que, por alguma misteriosa razão, nunca são mostradas. A experiência da esmagadora maioria desses acadêmicos, em termos de atuação profissional na polícia, na justiça ou no sistema penitenciário, é nenhuma. No Rio de Janeiro, por exemplo, há pouco tempo, nós tivemos uma socióloga que declarou que o nosso sistema penitenciário seria um funil, foi a imagem que ela usou, um funil por cuja larga boca entrariam presos em excesso, e um funil do qual poucos teriam oportunidade de sair, senão após, aspas, um longo tempo de cumprimento da pena. Na ocasião, essa tese foi também sustentada por 2 professores universitários. Aliás, curiosamente, os 2 eram filiados ao mesmo partido ao qual a socióloga é filiada. E eles também deram entrevista na mesma emissora, criticaram o encarceramento excessivo. Um deles declarou assim: a raiz do problema das prisões no Brasil é o encarceramento em massa. Somos um dos países que mais prendem e a taxa só cresce. Na verdade, nós somos um dos países que mais matam e a taxa só cresce. Desses 61 mil homicídios e latrocínios por ano,
são apurados cerca de 8%. Em 8% desses 61 mil homicídios e latrocínios, o criminoso é identificado, não é preso. Não estou dizendo que em 8% o assassino é preso. Em 8% o assassino é identificado. Isso significa que só no ano passado, por exemplo, os autores de mais de 55 mil homicídios e latrocínios não foram sequer identificados. Não foram sequer incomodados com uma intimação para comparecer a uma delegacia de polícia para prestar esclarecimento. Que dirá encarcerados? E eu estou falando de homicídio e latrocínio. Pensem nos roubos de carga, saidinhas de banco, roubos de automóvel. Só no estado do Rio, e aí falando especificamente do nosso estado, e especificamente do crime de roubo, no biênio 2015-2016, foram registrados 356.841 assaltos, né? Que é como as pessoas se referem normalmente ao roubo. 356 mil e quebrados. A polícia identificou os assaltantes, desses 356 mil casos, a polícia identificou o assaltante em 6.670. 6 mil em 356 mil. Isso dá menos de 2% de apuração. Isso dá quase 99% de impunidade. Só quero lembrar que eu estou falando dos números de casos registrados. Provavelmente todo mundo aqui nesse auditório conhece alguém, tem algum amigo ou parente que foi vítima de um assalto, foi vítima de um roubo, e não se deu sequer ao trabalho de comparecer à delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Mas dos registrados, o índice de apuração é de está ali entre 1,5% e 2% só no estado do Rio de Janeiro. É esse o funil por cuja boca entram presos em excesso? Quer dizer que essa socióloga acha que um índice de 2% de punição é excessivo. Ela gostaria que fosse, sei lá, 0,5%? Ou será que ela gostaria que o roubo fosse descriminalizado, né, como forma de justiça social? O nome disso, meus amigos, não é encarceramento em massa, o nome disso é impunidade em massa. O Brasil não prende demais. Ao contrário, prende muito menos do que deveria. E aí nós vamos ouvir a mesma socióloga, né, ou outra da mesma ONG, ou do mesmo partido, dizendo: ah, mas ele prende o ladrão de galinha. Será? Recentemente, uma diretora de uma dessas ONGs, reclamando de um imaginário excesso de prisões por pequenos delitos, deu uma entrevista dizendo o seguinte: as prisões brasileiras estão lotadas por pessoas presas por crimes que poderiam ser punidos com penas alternativas. Será que é verdade? Bom, desde 1995, como o Roberto já mencionou, a Lei 9.099 afastou a pena de prisão para as infrações chamadas de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena vai até 2 anos de prisão, né? Ninguém, absolutamente ninguém, é mais preso por esse tipo de ilícito penal, já que são aplicadas penas de multa, cestas básicas, prestação de serviços à comunidade. Existem, na legislação penal brasileira, 1.050 crimes. Se você somar o Código Penal com os crimes ambientais, com os crimes previstos no Código de Defesa, enfim, todas as leis penais somadas vão resultar num total de 1.050 crimes. Desses 1.050 crimes, em quantos a lei obriga o juiz a impor uma pena de prisão em regime fechado? 28. Dá 2,67% do total. Vejam os números. Essa é a distribuição da população carcerária brasileira por crime. Olhando ali na segunda linha, os senhores percebem que 1/4 dos presos que cumprem pena no sistema prisional brasileiro, 25%, estão lá por roubo, o assalto, né, como se costuma dizer. Na esmagadora maioria das vezes, roubo à mão armada.
eu suponho que não seja exatamente o perfil adequado para ser condenado a pagar multa, prestação de serviços à comunidade ou distribuir cestas básicas. Vamos adicionar a esses 25%, 3%, sempre de acordo com as informações oficiais do Ministério da Justiça, que estão presos por latrocínio. Latrocínio é o roubo em que o assaltante matou a vítima. É o roubo com morte. Né? Também não sei se cesta básica é uma boa ideia para esse tipo de criminoso. Desconfio que não. Bom, estamos com 28%, né? 25% mais 3%, vamos agora somar 13% de furto. Lembrando que furto é a subtração sem violência, sem ameaça, porém, pela legislação brasileira, um réu primário acusado de furto não vai para a prisão. Ele tem direito a um negócio chamado suspensão condicional do processo, não é suspensão condicional da pena. Não é que ele é condenado e a pena é suspensa. Ele não vai a julgamento. O processo é suspenso. Vejam que maravilha. É mais ou menos como dizer que todo brasileiro tem direito de praticar um furto. Isso significa que esses 13% que estão presos são reincidentes. Estão cumprindo pena pelo crime de furto porque praticaram esse crime pela segunda vez. E aí eu tenho que perguntar para a simpática diretora da ONG. Da segunda vez não é para prender também? É só da terceira para frente? Da quarta? Da oitava, talvez? Quando é que o sujeito vai ser preso por crime de furto? E aí nós chegamos numa das maiores mistificações dessa turma que vende há 30 anos as ideias erradas. 28% dos presos estão lá por tráfico. Mas tráfico é um crime praticado sem violência. É? Quer dizer que tráfico não tem relação com violência? Quer dizer, porque a figura típica, né, que é como a gente fala, né, a descrição do crime na lei, a descrição do tráfico não tem as palavras violência, grave ameaça, arma. Mas nós não estamos fazendo prova de direito penal. Nós estamos discutindo segurança pública. Será que em 2018, na cidade do Rio de Janeiro, ainda é preciso explicar que a imensa maioria dos traficantes de entorpecentes integra facções criminosas fortemente armadas e extremamente perigosas? Como é que o sujeito, numa discussão sobre segurança pública, vai dizer que tráfico não tem relação com violência? Quantos desses simpáticos e inofensivos traficantes os nossos especialistas gostariam de desencarcerar? Agora vamos acrescentar 10% condenados por homicídio. E vamos recapitular isso, reunindo assassinos, assaltantes, latrocidas, ladrões contumazes e traficantes. Nós já estamos em 79% dos presos brasileiros. E ainda não chegamos nos estupradores, nos sequestradores. Como era mesmo o comentário da especialista, as prisões estão lotadas por pessoas presas por crimes que poderiam ser punidos com penas alternativas. Não sabem o que estão dizendo. Ninguém está negando o problema da superpopulação carcerária. Esse problema é inegável. Só que ele decorre da falta de vagas. E essa falta de vagas decorre da omissão do poder público na construção de novos estabelecimentos prisionais. E não do excesso de prisões. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que é uma outra mistificação, né, que o Roberto já abordou em parte, 40% dos presos do Brasil estão aguardando julgamento. Esse índice não tem nada de excepcional, ele é o mesmo índice de países horrivelmente opressores e violadores dos direitos humanos, como o Reino da Holanda, por exemplo, né, a Suíça, né, a Itália, que é aquela ditadura monstruosa. Só que é mais do que isso, né? A enganação, a mistificação vai um pouco além disso. Por quê? Porque em todos os outros países, o critério que o Prison Studies, que as organizações internacionais que estudam seriamente a questão prisional, né? O Prison Studies é uma referência quase sempre mencionada, eles chamam de preso provisório, né, o preso que está aguardando julgamento, o preso que ainda não foi julgado. E embora os nossos especialistas, entre aspas, adorem dizer o contrário, no Brasil não é esse o critério.
No Brasil, tecnicamente, se considera preso provisório aquele cuja condenação ainda não transitou em julgado. Então, na verdade, desses 40% presos que aguardam julgamento, muitos não aguardam julgamento, eles já foram julgados, já foram condenados e recorreram. Porque a nossa lei processual permite isso. O sujeito recorre da decisão que o condenou. E aí vem uma nova decisão em segunda instância, que confirma a decisão de primeira instância. E aí ele recorre da decisão que negou o recurso. E aí ele recorre da decisão que negou o recurso, da decisão que negou o recurso da primeira decisão, e aí vai até. E aí todo mundo entra na conta de preso provisório, que está preso e ainda não foi julgado. Mais uma mistificação. E que tal essa afirmação de que os presos no Brasil só são libertados após uma permanência por longo tempo no cárcere? O Roberto já mencionou aqui a Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos em 2002, está no semiaberto desde 2015. Os irmãos Daniel e Christian Cravinho, né, que ajudaram essa menina a assassinar os pais a golpes de barra, eles já estavam no semiaberto desde 2013. Eles foram condenados também a penas próximas a 40 anos. O crime é de 2002. Em 2013, eles já estavam no regime semiaberto. E desde o último dia 23 de agosto, o Christian Cravinhos está no regime aberto. Já não precisa mais daquele incômodo de ter que voltar para a prisão à noite para dormir, que é uma coisa muito chata, né? No semiaberto ele tem esse aborrecimento, de dia ele faz o que quiser, mas de noite ele tem que voltar para dormir na prisão. Então já disseram para o Christian, não precisa nem voltar para dormir, né? Então está no regime aberto desde agosto do ano passado. Essa é a mesma lei, né, que já devolveu às ruas os assassinos do João Hélio, né? Menino de 6 anos de idade, arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, preso pelo cinto de segurança ao carro que os assaltantes haviam acabado de roubar da mãe dele. Isso foi em 2007. Os 4 assassinos do João Hélio foram condenados a 40 anos de prisão em 2007. Estão na rua desde 2015, no regime semiaberto. 2015, os maiores de idade. Um deles era menor de idade. Está nas ruas desde 2010. Em 22 de julho de 2017, tem o quê? 6 meses, 7, 8 meses, o senhor Alexandro de Jesus Montenegro Silva, um rapaz de 19 anos, foi preso em flagrante após assaltar um supermercado em Petrópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que efetuou a prisão, o grupo do qual o Alexandro fazia parte tentava escapar após o assalto. Os policiais perceberam o tumulto, foram ao local, houve perseguição e os suspeitos chegaram a atirar nos policiais. Felizmente, ninguém foi atingido e acabaram presos. Muito bem, é um roubo à mão armada, né? O nome, tecnicamente, o nome desse crime é roubo à mão armada. O que vai acontecer com o Alexandro, né, preso por esse roubo à mão armada num supermercado em Petrópolis? Aliás, o que acontece com aquele sujeito que aponta um revólver para o seu filho, para a sua filha, na volta da escola, na volta da faculdade, né? Ou para a sua esposa, ou para o seu marido, quando estão indo para o supermercado, né? Aponta uma arma e leva o automóvel, aponta uma arma e leva a bolsa, leva o relógio. O que acontece tipicamente com esse criminoso na remota hipótese dele ser identificado, capturado, processado e condenado? Se ele for primário, ele é tipicamente condenado a 5 anos e 4 meses pelo roubo à mão armada, 4 anos pelo roubo e um aumento de 1/3 da pena pelo emprego de arma. 4 anos mais 1/3 dá esses 5 anos e 4 meses, que é uma pena conhecidíssima. Todo mundo que trabalha na área criminal já nem faz a conta, sabe de cor que a pena para o assaltante é 5 anos e 4 meses. Ele vai cumprir essa pena de 5 anos e 4 meses? Pelo amor de Deus, não. Ele vai cumprir 1/6 dessa pena em regime fechado e depois terá direito à progressão para o regime semiaberto. Isso significa que ele vai ficar preso no regime fechado 10 meses
e 19 dias. E uma vez falando sobre isso na escola da magistratura, né, fui interrompido por uma advogada militante aí de um... Enfim, não, isso não é verdade. Eu falei, mas como é que não é verdade? Está na lei isso. Não, porque até o juiz despachar demora mais um mês. Ah, bom. Então tá. Então não são 10 meses e 19, são 11. Aí sim. Né? Aí sim. Então ele volta para a rua depois dos 10 meses e 19 dias e mais o tempo do juiz despachar. Né? E o que isso significa, o semiaberto? O que o semiaberto significa na prática? Que ele vai ficar solto durante o dia, sem nenhum tipo de monitoramento. E à noite voltará à prisão para dormir. O que mais o semiaberto significa? Que ele terá direito, são garantidas pela lei, as saídas para visitas ao lar. Garantida a saída de Dia das Mães, né? Garantida a saída no Dia dos Pais. As saídas são todas garantidas. O retorno mais ou menos, né? Mas a saída a lei garante. E aí, vamos voltar ao nosso Alexandro, assaltante do supermercado lá de Petrópolis. Eu disse que 5 anos e 4 meses de prisão é a pena padrão para o assaltante à mão armada primário. Mas o Alexandro, quando ainda era menor de idade, ele foi condenado por aquele crime que o Roberto mencionou aqui. O assassinato, ele foi preso, melhor dizendo, pelo assassinato do médico Jaime Gold, que andava de bicicleta na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí, então o Alexandro, na ocasião com 17 anos, abriu a barriga do Dr. Jaime, de baixo a cima, com uma faca. Mesmo ele não tendo reagido, o assaltante, o Alexandro, matou o Dr. Jaime. Evidentemente não resistiu aos ferimentos, para levar a bicicleta. Pela morte do médico, do Dr. Jaime Gold, o Alexandro e um outro jovem ficaram internados 1 ano e 9 meses numa unidade do DEGASE. Né? O DEGASE é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. É bonito o nome, né? Ações Socioeducativas. Então ele ficou ali nas ações socioeducativas por 1 ano e 9 meses. E ficou acima da média, hein? Porque a média, como o Roberto já disse, é de 8 meses. O menor que mata no Rio de Janeiro fica 8 meses em média. O Alexandre até que ficou acima. 1 ano e 9 meses. Depois foi colocado em liberdade, porque já estava reeducado, né? Como ficou claríssimo, semanas depois, naquele supermercado em Petrópolis. Ele estava muito bem reeducado. E aí os senhores vão me dizer assim, bom, pelo menos o Alexandre não vai pegar essa moleza de 5 anos e 4 meses na condenação por roubo à mão armada, né? Porque você falou que isso era para réu primário. O Alexandre não é primário, certo? Errado. O crime que o Alexandre cometeu quando era menor de 18 anos não constará do registro de antecedentes criminais do Alexandre. A morte do médico, que andava de bicicleta lá na orla da Lagoa, simplesmente deixa de existir como num passe de mágica. Alexandre foi julgado como réu primário. Os senhores não perdem por esperar. Depois de um roubo com morte em 2015 e um assalto à mão armada em 2017, ainda este ano o Alexandre poderá estar de novo nas ruas do Rio de Janeiro, antes mesmo da intervenção federal acabar. Quantos erros nós temos só nessa história? Só nesse episódio, quantas deformações absurdas de uma lei penal condescendente, leniente com criminoso, nós temos só nessa história. A aberração do Estatuto da Criança e do Adolescente, a aberração da Constituição brasileira, essa é a primeira, né? De considerar que um rapaz de 16 ou 17 anos, que já pode votar para presidente da República, né? O Alexandre pode escolher nas próximas eleições qual é o candidato que ele acha melhor, se é o Lula, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos. Ele vai ter o direito de escolher.
Então a lei está dizendo o seguinte: ele já tem amadurecimento suficiente para entender qual candidato tem as melhores propostas para dirigir o país. Porém, para compreender que matar alguém é crime, ainda está novinho. Isso se chama inimputabilidade. Ele é inimputável, ou seja, ele não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque não atingiu o desenvolvimento mental suficiente para compreender, nas palavras da lei, o caráter ilícito do fato. Então, temos essa aberração constitucional, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo como tempo máximo de internação 3 anos. Não é o tempo efetivo, a média, repito, é de 8 meses. O Alexandre ficou 1 ano e 9 meses. Mas poderia, no máximo, ficar 3 anos internado. Temos um Código Penal que trata esse sujeito como primário e que permite que ele cumpra 1/6 de uma pena que já não é lá grande coisa, 5 anos e 4 meses. E ele só vai cumprir 10 meses e 19 dias antes de voltar para as ruas. Mesmo tendo, antes desse assalto ao supermercado, uma morte. Um roubo com morte. Eu repito aqui um apelo feito ontem, através da imprensa, às autoridades responsáveis pela intervenção federal. Um apelo que foi feito numa entrevista dos meus colegas, procuradores de justiça, Flávia Ferrer e Márcio Motê, 2 especialistas com larga experiência na área do menor infrator, né, que é como a lei chama o criminoso que ainda não completou 18 anos. O órgão responsável pelos adolescentes infratores do Rio de Janeiro, o DEGASE, que eu já mencionei, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, não está até o momento subordinado à intervenção federal. Isso tem que mudar. Não dá para discutir segurança pública omitindo o DEGASE. Hoje, de cada 2 crimes cometidos no Rio, 1 tem a participação de adolescente. É uma hipocrisia manter o DEGASE, nesse momento, na esfera da Secretaria de Educação, que não está sob intervenção, e fingir que ele não tem relação com a crise de segurança pública. Uma pergunta importante, né, que a gente gosta de fazer: quem são as maiores vítimas dessa legislação tão camarada com os criminosos maiores e menores de idade? Seriam os ricos, fechados instalados nos seus condomínios fechados, com segurança particular armada, circulando em veículos blindados? Não. A maior vítima é o trabalhador que sai de casa bem cedo para pegar o transporte coletivo, rumo ao trabalho, e é assaltado no ponto de ônibus. O trabalhador que consegue cursar a sonhada faculdade, geralmente no turno da noite, porque de dia ele trabalha, e pede ao professor que, pelo amor de Deus, termine a aula mais cedo, pois ele tem medo, com toda a razão, de ser assaltado no ponto de ônibus. O que dizer a eles? O que dizer a esses trabalhadores? O que dizer ao pai e à mãe do João Hélio, aos pais, mães e filhos das vítimas, que são nossos pais, nossas mães, são nossos filhos? Afinal, quem aqui não tem um parente, um ente querido que já não tenha sido vítima de um roubo, de um furto, ou de coisa pior? Essa postura, essas ideias lenientes, tolerantes com os criminosos, são fruto de uma visão distorcida e altamente contaminada, nós sabemos disso, por um viés ideológico muito nítido, que enxerga no criminoso uma vítima da sociedade opressora e que enxerga em nós, que somos as verdadeiras vítimas, os culpados. Crime é escolha. A opção pelo crime é uma questão moral. A imensa maioria da população brasileira escolheu trabalhar honestamente. O que nos moveu a nós somos um grupo de promotores e juízes, quase todos aqui do Rio, e resolvemos há um ano criar um movimento de combate à impunidade, exatamente para que a gente possa se contrapor a essa visão ideológica, distorcida, leniente com a bandidagem. E o que nos moveu a isso, e também o que me moveu a aceitar o convite do Flávio Rocha e do Brasil 200 para apresentar as nossas propostas, que a gente pode detalhar mais adiante, ou quando forem feitas as perguntas, como quiserem. O que nos moveu foi justamente fazer frente a essas ideias distorcidas que tanto prejuízo vem causando há décadas à população. E que, lamentavelmente, é só ligar a televisão, né?
lamentavelmente, essas ideias continuam sendo disseminadas, não apenas entre os políticos, não apenas nos tribunais, não apenas na mídia, mas também, talvez isso seja o mais grave, no meio acadêmico, nas cátedras das faculdades de Direito, das quais sairão os futuros juízes, futuros advogados e, eventualmente, os futuros legisladores. Essas ideias transformaram o país num campeão mundial de impunidade, seja em crimes de homicídio e latrocínio, seja em roubos e furtos, seja em crimes de trânsito que são virtualmente impunes, ou seja em casos espantosos de corrupção, e vai por aí afora. Com 60 mil brasileiros, no mínimo 60 mil brasileiros assassinados por ano, já é mais do que chegada a hora de nossos tribunais e dos nossos legisladores pararem de ter piedade dos criminosos e passarem a ter compaixão pelas vítimas. Muito obrigado.